A gente sabe que o Oda é um dos grandes autores da história do Japão, provavelmente um dos grandes autores da história dos quadrinhos também, por manter uma história tão longa, tão boa por tanto tempo, com tantas reviravoltas, a gente sabe muito bem disso. Elogiar o Oda soa até repetitivo. Mas se eu te falar que, assim como muitos outros grandes autores também, o Oda usa outras fontes e outras histórias para criar sua própria história. Eu tô falando que o Oda copia outras histórias? Não. Mas inspiração, referência e por aí vai, a gente sabe que é o que não falta no mangá de One Piece. Mas tem uma que me chama muita atenção, mas muita mesmo. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, o quanto me parece que o Oda talvez tenha se inspirado em um jogo e um título muito conhecido para criar a história do Nika, ou melhor, das Akuma no Mi. Então, sem mais delongas, vamos direto para esse vídeo. Bom, é o seguinte, uma franquia que eu gosto muito e que eu aprendi a gostar graças aos amigos que eu fiz aqui do canal, e essa franquia é Final Fantasy. Eu não vou falar Final Fantasy, eu não sou o BRQ Sedu, tá? Eu sempre gostei de RPG, mas eu nunca tinha parado para jogar muito JRPG. E nos últimos anos, nos últimos 5 anos, eu me peguei jogando muito mais e comecei a gostar de grandes títulos como Final Fantasy, Persona e por aí vai. Acontece que o meu Final Fantasy favorito é o Final Fantasy X. E jogando o jogo, rejogando ele, eu percebi uma semelhança um pouco bizarra com o mangá de One Piece. Para não dizer quase como um espelho um do outro. Esse vídeo vai ser o seguinte, primeiramente eu vou contar a história do jogo do Final Fantasy X, para vocês verem o quão é bizarra a semelhança com a história de One Piece. Se você não quiser grandes spoilers, eu vou chegar no momento do vídeo que eu vou dizer a partir daqui é muito spoiler. Se você quiser jogar o jogo ainda, não assiste a partir daqui. E finalmente, no final do vídeo, explicar a semelhança bizarra entre as Akuma no Mi, Nika e o protagonista desse jogo. Então, mais uma vez, se você não quer tomar spoiler, eu vou avisar no momento do vídeo, mas se você não se importa com isso, vamos lá. Eu não preciso contar a história de One Piece para vocês que estão assistindo esse vídeo, mas já fiquem na mente de vocês aí fácil o século perdido. Vamos lá. A história de Final Fantasy X é mais ou menos o seguinte. A história começa em Zanarkand, que é uma cidade super futurista misturada com o mar. É quase como um arquipélago, com uma tecnologia bizarramente bonita. Final Fantasy tem esse design criativo que é maravilhoso sempre. E aí a gente é apresentado a Tidus, o protagonista do jogo. Ele joga um jogo chamado Blitzball, que é um futebol lá dentro d'água, que é bem divertido também. Só que o que acontece? A cidade dele, do nada, é atacada. Explosões pra todo lado, e tudo começa a ser destruído, inundado, e ele começa a fugir do meio daqueles escombros, no meio daquela destruição. Nesse meio do caminho, ele encontra um cara que faz o Zoro parecer uma criança perto dele, de tão legal que é o design do cara. E aí, esse homem o ajuda a fugir daquela inundação, daquela destruição completa. Eles entram dentro de um portal em forma espiral e são levados para outro lugar. Quando Tidus acorda, ele tá no mar, ele é encontrado por um navio e Tidus acaba descobrindo, pelo menos é o que ele teorizava, que ele foi jogado 1000 anos pro futuro quando entrou naquele portal. Isso porque quando ele fala que é de Zanarkand, as pessoas tiram sarro dele e se questionam por que ele tá falando isso. Afinal, Zanarkand foi destruída há 1000 anos atrás por uma guerra gigantesca. A cidade hoje não passa de escombros, mundo esse que é chamado de Spyra. No meio dessa sua aventura tentando voltar para casa, Tidus acaba conhecendo Luna, que é uma invocadora e peregrina. E aí eu vou explicar mais ou menos como isso funciona. Os peregrinos nesse jogo são capazes de invocar os Aeons. Basicamente eles materializam o corpo dos Aeons e eles invocam os espíritos para ajudar eles em batalhas ou o que quer que seja. Os Aeons são basicamente os monstros com design muito sensacional do Final Fantasy que aparecem em todo o jogo, só que cada uma vez com um nome diferente. A jornada de peregrinação é basicamente o seguinte: o invocador ele vai viajar por toda a Spyra conseguindo os espíritos dos Aeons para dentro de si para enfrentar o mal que destruiu Zanarkand outrora. Esse mal é chamado de Sin. É literalmente a tradução do inglês para pecado. Sin é basicamente um monstro colossal que quando reaparece de século em século é para destruir Spyra. Ele destrói tudo completamente e a jornada do peregrino é conseguir esse grande poder para enfrentar o Sin e afastá-lo por mais um século, levando mais um tempo de paz para as pessoas até que esse mal retorne. E em Spyra tem dois conflitos interessantes que aparecem em One Piece também: a questão da religião e da crença e a tecnologia. Como eu falei, Zanarkand era uma cidade muito tecnológica. Só que Zanarkand foi destruída no passado, essa tecnologia não existe com tanta força hoje em dia no tempo que Tidus está, né? E aí o que acontece? Existe uma religião que cultua Yevon, que seria o deus daquele mundo e o regente de tudo aquilo que existe. Sim, seria na verdade uma punição aos pecados da humanidade por usar a tecnologia. Basicamente é o seguinte: quanto mais a sociedade se aproxima de uma tecnologia avançada, Sim retorna e destrói tudo porque os humanos não podem progredir. E aí existe essa guerra dentro do jogo entre a religião e a tecnologia,
e Tidus acaba se vendo no meio disso tudo só querendo voltar pra casa. O enredo do jogo é maravilhoso, eu não vou contar tudo aqui em detalhes, eu tô resumindo muito pra caber dentro de um vídeo, obviamente. Se você, mesmo que tomar o spoiler aqui do jogo, ainda tiver interesse em jogar, eu recomendo demais, como eu falei, é meu Final Fantasy favorito junto com o 8, mas chegando aos pontos principais, conforme eles vão progredindo na história, eles descobrem a cada templo dos Aeons que o mundo não é tão preto no branco quanto eles imaginavam a sua religião. O que acontece é o seguinte, Zanarkand, através de uma guerra, foi destruída entre 1000 a 900 anos atrás. Essa guerra acontece entre dois clãs, que tinham os seus países, Zanarkand e Bevel. O conflito foi ideológico e tecnológico, como eu falei aqui, a questão espiritual envolvida nisso tudo, e foi isso que começou o ciclo do Sim no mundo. Yuevon não era um deus coisa nenhuma, Yuevon era um homem muito poderoso, extremamente forte, conhecido como o mais poderoso invocador daquela época de Zanarkand, e era o líder espiritual do mundo praticamente. Zanarkand ia ser destruída por Bevel e isso era inevitável, assim como Bevel também acabaria em ruínas. E aí, numa atitude de desespero, Yuevon se recusou a ver a sua cidade destruída e tentou salvar ela fisicamente, que isso poderia custar a própria vida da cidadão de Zanarkand. E na verdade custou sim. Sim, não é um monstro religioso que tá ali pra destruir e fazer a humanidade pagar pelos seus pecados. Na verdade, ele é um monstro sim, criado por Yuevon com poder espiritual, porém ele é um casulo do próprio Yuevon. Yuevon permanece vivo durante esses 1000 anos até o tempo que Tidus chega, o tempo presente, mas ele existe para manter a invocação final. E o que é a invocação final? A atitude de Yuevon foi a seguinte: ele reuniu milhares de cidadãos de Zanarkand, praticamente o país inteiro, homens, mulheres, crianças, soldados, enfim. Ele realizou um ritual colossal. Esse ritual era o seguinte: todos esses cidadãos iam ficar presos no que é chamado Faith, um casulo que guarda as almas que essas pessoas ofereceram a Yuevon, mantendo essas almas em um estado de sonho eterno. Esse sonho é capaz de manter uma Zanarkand falsa viva, uma Zanarkand ideal, sonhada, que existe e que continua existindo, só que de uma forma espiritual. Era uma cópia perfeita do que foi Zanarkand no passado, no século perdido do jogo do Final Fantasy. E ela basicamente é mantida viva pelo sonho dessas pessoas. Eu acho que você já começou a relacionar com a fala do Vegapunk sobre as Akuma no Mi, né? Mas calma que a coisa vai ficar pior. Basicamente o que acontece é o seguinte: enquanto esses Fate existirem, o sonho deles vai manter Zanarkand existindo, entre aspas. Ou seja, tudo que consegue ser material daquela cidade é na verdade fruto dos sonhos das pessoas. Tem uma cena grotesca em que Tidus chega num lugar gélido e tem diversos corpos de pessoas abraçadas a uma grande parede em estado de sono profundo, mantendo Zanarkand viva. E tudo bem, isso já relaciona de um jeito muito interessante com One Piece, dá pra gente dizer até que Laugh Tale poderia ser uma coisa dessa, já pensou? Acho que não tão visualmente grotesca quanto essas pessoas presas, mas algo relacionado aos sonhos, eu já teorizei isso aqui no canal. Então tá, entre semelhanças a gente tem uma ultra cidade tecnológica, avançada, algo nunca antes visto, destruída em muito tempo atrás, quase relacionada ali no mesmo tempo que o século perdido de One Piece. Ela foi destruída em uma guerra de clãs, deixando só o seu legado pro futuro. Um homem que se intitula como Deus, um tirano invocador que consegue manter essa cidade escondida e viva, usando os sonhos e as almas das pessoas, por aí vai, enfim, basicamente como é o Imu. Mas a coisa pior vem agora, e é o que eu falei, essa parte que eu vou falar agora é o maior plot twist do jogo. Se você não quer tomar spoiler, por favor, pausa esse vídeo, joga o jogo, depois você vê o resto do vídeo. O maior plot twist do jogo é relacionado ao protagonista Tidus. Ora, se a gente tá jogando com Tidus 1000 anos depois de uma Zanarkand dos sonhos, ele foi jogado pro futuro? Na verdade não, porque pro Tidus não passou nem dias. Isso porque Tidus é na verdade fruto dos sonhos dos Fates. É exatamente como é a explicação de Nika dada por Vegapunk. Os Fates sonharam com alguém que os libertasse desse ciclo de dor eterno, onde eles ficam presos sonhando eternamente, sem poder finalmente descansar, mantidos por esse cara tirano só para manter uma cidade viva que deveria ter sido destruída. Tidus é, sem tirar nem pôr, o guerreiro de libertação deles, que eles mesmos sonharam para que ele fosse materializado como vivo para poder quebrar esse ciclo. É exatamente a explicação do Nika dada por Vegapunk. Eu já tinha jogado o jogo e eu leio One Piece desde meus 12 anos de idade, só que eu nunca tinha reparado nisso e quando eu rejoguei eu fiquei em choque. É muito parecido mesmo. Inclusive, a missão do Tidus não é só derrotar o Sim dentro do jogo para salvar a Yuna e também Spyro como um todo, mas ele tem que derrotar Sim para quebrar o ciclo que existe naquele mundo. Um ciclo de destruição que segue acontecendo de tempos em tempos, quase como o mural conta do
primeiro mundo, o segundo mundo e, porventura, o terceiro mundo, né? Então Tidus é basicamente o Nika desse mundo. A explicação pra ele é a mesma, o que casa perfeitamente também com as Akuma no Mi, da forma como Vegapunk explica no jogo. Quer dizer, no mangá, já tô até confundindo as coisas. E isso é uma semelhança bizarra. A gente sabe que o Oda gosta muito de videogame, assim como gosta muito de cultura pop. Afinal, ele é muito fã de Star Wars, ele já apareceu dentro do estúdio dele com alguns itens de Final Fantasy e de outros jogos como Dragon Quest, inclusive Togashi, né? Louco num Dragon Quest. Então não é difícil dizer que o Oda tenha se inspirado nisso. O jogo termina, Tidus consegue destruir o Sin e também destruir o Yuevon, que nem era uma pessoa materializada mais, era só uma sombra, um projeto de um que se tornou uma figura transcendental. Parece muito com o Imu mesmo. E assim finalizando a sua própria história quando ele desaparece. Já que ele era um sonho e ele consegue libertar os Fate e libertar Spyro desse mal, ele desaparece e acaba morrendo. Só que ele não morre. Ele nunca existiu como um ser humano de verdade. Então ele é desfeito e ele some. O final é lindo, é belíssimo, é muito dramático. Afinal, a Yuna, que era a invocadora, e o Tidus acabam tendo uma relação de romance. Eles se apaixonam dentro do jogo. Então a despedida dela com o Tidus é bem triste. Se você é um cara emotivo como eu, vai te pegar legal esse final. Tem uma cena linda também dos Aeons desaparecendo como sonhos junto com o Tidus. É todo muito bonito. Final Fantasy, enfim, pensa comentários. Mas vamos lá, você deve estar se perguntando, você contou isso tudo pra dizer o quê? Que o Oda tá copiando Final Fantasy X? Eu não vou dizer copiando, mas eu acho que se existe essa relação, porque é muita coincidência, se existe essa relação entre as duas histórias que o Oda usou de inspiração, é uma inspiração, uma referência. O Oda está usando outra história conhecida para se inspirar e isso é muito comum. Eu poderia explicar outras tantas histórias com o próprio Luffy como exemplo. Afinal, o modelo como um shonen é escrito, ou como uma jornada do herói é escrito, se você não sabe o que é, recomendo que pesquise, é basicamente tudo sempre muito parecido, então não é como se toda a história inventasse a roda. Eu até recomendo pra você pensar um pouco sobre isso. Pega uma história que você gosta muito além de One Piece, que você pensa que é super original, que ninguém nunca fez nada parecido, e comece a pesquisar na internet coisas que pareçam com ela, ou você pesquisa no Google, tal livro que parece com tal livro, ou tal filme que parece com tal filme, e você vai ver que nem tudo se cria, mas na verdade se recria, se copia. Sobre datas, pra ficar bem claro isso também. Final Fantasy é lançado no dia 19 de julho de 2001, o ano que eu nasci. One Piece começa a ser publicado oficialmente na Shonen Jump em 1997, então é bem considerável o tempo de afastamento entre os dois, até porque Final Fantasy vem depois. Só que, cara, vamos lá. No momento que Final Fantasy é lançado, que esse jogo é lançado, Final Fantasy X, a gente tava em Alabasta ainda. Eu acho que Alabasta nem tinha acabado. Então ainda era um momento muito primário de dentro de One Piece pra gente poder dizer sim que talvez ele tenha já pego aquela ideia para usar no futuro. One Piece naquele ponto tinha pontos importantes que a gente pode dizer que já existiam para o que vai acontecer depois, mas nem tudo. Existia Elbaf tinha sido citada, por exemplo, os gigantes citam o tal deus de Elbaf e tem muitas outras coisas que se correlacionam ali que Oda pode ter usado até de retcon no futuro. Mas o core todo da história, a forma como Oda explica as coisas hoje, principalmente a fala do Vec, que é quase como se eu estivesse explicando o jogo para vocês, só que é ele explicando o Nika, ainda não existia. Então é muito possível sim que o Oda tenha usado de inspiração e eu não acho que tem o menor problema nisso. Inclusive, pra mim seria maravilhoso, afinal é um dos meus Final Fantasy favorito. É uma Final Fantasy favorito junto com o 8, porque eu não sei escolher entre os dois. Junto com o meu mangá favorito, então, bom, pra mim seria sensacional, né? E eu fico pensando se outros termos que existem em Final Fantasy X, caso seja verdade que o Oda realmente usou de referência e não seja só uma grande coincidência nível Kinemon, podem ser utilizados aqui. Eu já falei diversas vezes aqui no canal sobre a minha teoria das almas e como o mural deixa elas bem explícitas pra nós, essas teorias. Principalmente porque parecem pessoas levando suas almas até o fogo e saindo de dentro dela com energia. Então pode ser que isso aconteça e eu fico pensando se o Oda vai usar isso em Laugh Tale. Eu acho curioso se a gente pensar nas falas de outros personagens, por exemplo, como Oden, Roger, Barba Branca não fala exatamente isso, mas deixa entender Zebek também de que eles não vão morrer. Eu não vou morrer, parceiro. E eu fico pensando se isso tem alguma relação com o fato de que pessoas ligadas ao destino, ligadas a Laugh Tale ou ao século perdido ou Clã dos D, acabam por ficar em um estado de espera pro momento em que o verdadeiro Joy Boy ou o verdadeiro Deus do Sol, enfim, chegue e os liberte do mundo dos sonhos de uma terra engraçada chamada Laugh Tale. Já pensou? Isso casaria também com outra coisa que o Oda gosta muito, óbvio, eu não vou ficar entrando em 1 milhão de coisas que o Oda já aparentou ser muito fã, mas ele tem diversos figuras de Star Wars ao longo da sua sala onde ele desenha. Ele já falou
como gosta de Star Wars, etc. E em Star Wars tem muito disso. Os Jedi, quando morrem, eles não necessariamente morrem. A alma deles, em forma de projeção de força, ainda aparece. Já pensou se em Laugh Tale isso acontece? Assim como acontece, por exemplo, em O Retorno de Jedi, no final do filme, com os personagens que aparecem junto com o Luke. Cara, seria muito bom, hein? De qualquer maneira, eu queria trazer essa curiosidade pra vocês, porque jogando o jogo eu me dei conta disso e eu fiquei tão surpreso que eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, que é muito interessante. E vamos aguardar pra ver o que vai acontecer ao longo do mangá, pra gente saber se o Oda vai se usar mais de inspiração de Final Fantasy pra isso, ou se realmente, como eu falei, é uma coincidência gigantesca nível Kinemon. De qualquer maneira, se você curtiu esse estilo de vídeo, que eu saio um pouco do que tá acontecendo em One Piece e falo outras curiosidades sobre o mangá, em relação com outras obras, comenta aí embaixo o que você achou, e o que você achou das semelhanças entre isso. Claro, tem muito mais detalhes dentro de Final Fantasy X que se parecem. Eu escolhi não contar aqui, até pra não estragar se você quiser jogar o jogo, mesmo sabendo o plot twist agora. Inclusive, recomendo muito, de verdade. E é isso, deixa seu like se você curtiu esse vídeo. Também se inscreve no canal pra aumentar nossa recompensa no YouTube. E até a próxima, valeu!